velocidade para puxar um contra-ataque a ponto de assustar o time adversário. Depois da expulsão, e ainda estava 0-0, teve 2 oportunidades com o Ryan, mas o domínio do jogo era quase que total da equipe equatoriana. A gente já viu o Flamengo ir lá tomar 5, já viu outros times sofrerem com a altitude, e o bom futebol jogado pelo Independente Del Valle. Mas isso não pode servir de desculpa. O Vasco é um gigante, dito pela diretoria do Vasco, não para mim, né, por questões óbvias, mas para os influenciadores, aqueles que eles gostam, aqueles que eles entendem que os protegem, né? Dito que era a competição mais importante, aquela que o Vasco iria priorizar no ano, né, para ver se o Vasco conseguia alguma conquista. O ano passado, quando o Vasco tinha 44 pontos, ali um pouco antes do último jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, eu propus que o Vasco desse férias depois daquele jogo, depois do término da Copa do Brasil, desse férias para os principais jogadores e jogasse o resto do Campeonato Brasileiro com os jogadores, com a sua grande maioria de jogadores das categorias de base. Por 2 motivos. Primeiro, para os atletas voltarem antes das férias e poderem fazer uma boa preparação para o Campeonato Carioca, com o intuito de ganhar o Campeonato Carioca, que é um campeonato que eu vejo que o Vasco tem condições de ganhar, porque vai jogar 2 clássicos, na pior das hipóteses. Esse ano, para ir à final, fora os clássicos do campeonato normal, o Fluminense jogou contra o Volta Redonda. Não estou diminuindo o Volta Redonda, mas pelo poder de investimento, o Fluminense passou fácil pelo Volta Redonda e o Vasco foi eliminado pelo Flamengo. Então foi apenas um clássico que o Flamengo teve, né, na verdade, para chegar à grande final. Não aceitaram a minha sugestão e esse ano priorizaram a Sul-Americana. Já não classificaram na fase de grupos, e agora na repescagem tiveram a falta de sorte de pegar um dos melhores terceiros colocados aí, que foi o Independente Del Valle, e ontem o Independente Del Valle atropelou o Vasco. Se fosse 6, 7, 8, não seria nenhum absurdo. Pelo volume de jogo e pelas defesas que o goleiro Léo Jardim fez. Estava assistindo o jogo pelo SBT, os comentários do Mauro Betti, e a cada defesa dele, que eu acho um outro absurdo também, mas ele dizia: tem que renovar até 2031, já que o contrato do Léo Jardim foi renovado até 2030. 2031, aí outra defesa 2032, outra defesa 2033. Nós temos, de fato, um excelente goleiro que faz defesas incríveis, defesas super importantes, mas não consegue fazer milagres. Acho que está todo mundo chateado com todo mundo, né? Eu falo aqui direto, vou repetir. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Estou vendo aqui, fora Pedrinho, renúncia, fora Felipe. Eu acho que tem... Vou chegar a esses personagens, mas eu acho que a gente tem que passar por todos os personagens, né? Todos. Começando pelo Fernando Diniz, que fez o seu 9º jogo dirigindo o Vasco da Gama, perdeu 5, ganhou 3, empatou 1. Tirando a expulsão, eu acho que dá para
dá para fazer um trabalho melhor. Dá para fazer um trabalho melhor. Principalmente porque o Vasco tem, né, segundo o presidente, o 8º melhor elenco do Brasil. Eu acho que não é, mas isso foi dito pelo presidente e ele foi um escolhido por Deus, a gente não pode desmenti-lo, né? Senão ele bloqueia. Nem mesmo ímpeto para zoar eles têm. O que eu vejo de comentários é: caralho, eu não consigo nem mais zoar. Eu tô com pena. Eu não consigo nem mais ter força para zoar. Eu tô com pena. Porque o Vasco, presidente Pedrinho, a cada dia que passa, e foi o que eu coloquei na minha crônica, ele tá virando chacota. A cada dia que passa, a cada jogo vergonhoso como esse, que também são protagonizados dentro da sua gestão, não adianta falar de herança maldita, não adianta falar de gestões passadas, porque você já está há mais de um ano à frente do Vasco da Gama. E só nessa temporada a gente viu 3 jogos que para mim são vexames, como o Melgar, como o Porto Cabedelo, e dessa vez agora já é eliminado, tá, gente? O Vasco tá eliminado. Desculpa, ó. Tá vendo aqui, ó? Vascaíno de coração, resposta histórica, bandeira do Vasco, camisa especial do Edmundo, minha foto ali, ó, com o desenho que eu ganhei, tudo mais. Tudo do Vasco. Sou vascaíno de coração, cara, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. Ser Vasco faz parte da minha personalidade. Como profissional, sou totalmente capacitado para fazer o que for de qualquer clube. Mas tá aqui no meu coração, tá? Eu sou Vasco pra caralho. O Vasco está eliminado. Está eliminado da Copa Sul-Americana. Porque se a gente for pegar a história do Vasco, você falaria assim: que é isso, Pedrosa? Porra, o Vasco já foi o protagonista da virada histórica. O Vasco já conseguiu vitórias maravilhosas. Esse Vasco não existe mais, gente. Desculpa avisar. Esse Vasco que a gente se apaixonou, que a gente como torcedor aprendeu a amar, esse Vasco é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O time Vasco, representado pelos jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco da Gama, ele não é capaz, nem talvez, de vencer o Independente Del Valle em São Januário. Muito menos conseguir uma classificação que a gente acha que dá, ou que sei lá quem acha que dá. Muito menos. Primeiro, porque para quem assistiu aí o SBT Esportes Rio hoje, eu entrei no programa e a primeira coisa que eu falei é: estou pessimista, tô com medo desse jogo, tô com medo do que vai acontecer. Eu avisei. Achava que ia ser 5-0? Claro que não. Mas eu não tinha nenhuma esperança de que o Vasco conseguiria uma vitória hoje, jogando lá no Equador, na altitude, contra o Independente Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano, que é uma equipe que só não se classificou na Libertadores por conta de saldo de gols e que tem um projeto esportivo e uma linha de trabalho muito mais coerente do que a do Vasco da Gama. É um time que é muito bem treinado e é treinado há mais tempo também. É uma equipe forte, com um projeto forte e que talvez nem tenha tanta torcida, mas o futebol hoje, se você não leva de forma séria e profissional, ele te premia com vergonha, tá? Então, eu já sabia. 5-0, fiquei com 5-0 na cabeça por conta do gol anulado. 4-0. Até mudar aqui. 4-0. Eu não acredito, de forma alguma, que vai ter alguma mudança na postura desses jogadores e que faça o Vasco, por exemplo, voltar ao caminho do que a gente acredita que seja possível. Porque eu fico muito triste. A gente está minando as novas gerações. Essa diretoria ela tem que ter noção de que ela está minando as próximas gerações. Ela tem que ter noção que ela está fazendo o vascaíno deixar de acreditar no Vasco. Ela tem que ter noção que ela está matando
um monte de possíveis torcedores que viriam a daqui a pouco se tornar adolescentes, viriam a se tornar adultos e que continuariam levando o Vasco da Gama no peito com muito orgulho e com muito carinho. Hoje é o Vasco que não consegue mais dar orgulho pro torcedor. Eu não consigo sentir orgulho do Vasco. Você compreende? Eu tenho orgulho de ser vascaíno, mas eu não consigo mais sentir orgulho do Vasco. Eu só sinto vergonha. Quando eu sento para tomar uma cerveja, quando eu sento para conversar com alguém, quando eu sento para trocar uma ideia de futebol, que seja fora do meu trabalho, que eu já falo disso o dia inteiro, eu não consigo ter orgulho do meu time. É muito doido isso. E aí, você imagina, eu que tenho 31 anos, que tenho minha vida completamente estabilizada, formada já, que trabalho com futebol, vivo de futebol, e não tenho mais orgulho de falar do meu time. E olha que eu já vi coisas boas. Vi Copa do Brasil, vi grandes times, vi grandes ídolos. Nasci ainda num século onde o Vasco era muito forte. Meu pai me passou todo esse amor. A criança que tem 5, 10, 15 anos, cara... Fala família News Vascaínos, muito bom dia a todos, bem-vindo ao canal, você que é novo ao canal News Vascaínos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu comentário, seu like. A gente pegou opiniões aí tanto do canal do Pedrosa quanto aí do canal do Mundo Ed, um corte aí pequeno que trouxeram opiniões importantes